Oi, gente. Como a nossa aula hoje sobre os pronomes relativos será através do Google Meet, eu resolvi fazer essa gravação pelo próprio notebook para os alunos que não têm internet suficiente para assistir a aula pelo Meet. Então, é minha primeira experiência gravando assim direto no notebook, né? Então, vamos ver se vai dar certo essa gravação. O intuito é de tentar ajudar vocês que não vão poder assistir a aula, ok? Então, nós temos aí os nossos pronomes relativos. São esses 5 aí: that, which, who, whom e whose. E para que eles servem? Então, como está aqui no nosso material, né? Eles são usados para relacionar dois elementos e concordam com a palavra que vem antes deles, que é o que nós chamamos de antecedente, certo? Então, vai sempre haver relação entre dois elementos e a gente tem que estar sempre observando o antecedente. Então, vamos aos usos. O primeiro caso, quando o antecedente for pessoa, ou seja, a palavrinha que vier na frase antes do uso do pronome relativo, certo? Então, eu tenho aqui esse exemplo. This is the girl who or that likes classical music. Eu tenho duas opções aqui de pronomes relativos. Eu posso usar who ou posso usar o that. E como é que eu sei? Então, de acordo com essa regrinha, quando o antecedente for pessoa, a gente vai usar who ou that se a função do pronome for de sujeito. A função desse pronome relativo aqui for de sujeito. Professora, como é que eu vou saber se a função é de sujeito? A dica, olha, tá aqui. É que esse pronome relativo, ele vai estar sempre seguido de um verbo. Opa, então eu tenho que olhar o que vem antes do pronome e o que vem depois do pronome, é isso? Isso. Se antes do pronome vier uma pessoa, olha só, the girl não é uma pessoa? É, né? Então, esse é o antecedente, a palavra que vem antes do lugarzinho onde você vai usar esse pronome relativo. E se depois dele vier um verbo, então esse pronome relativo vai estar com a função de sujeito e, portanto, você só tem essas duas opções. Daqueles 5, lá de cima, aí reduz para apenas 2, certo? Reduz para apenas 2. Na grande maioria, né? Na maior parte das vezes você vai sempre poder usar o that. São só poucas situações que você não usa o that, mas na grande maioria você usa. Então vai ser sempre that e um outro específico, né, de pessoa. Então, como é que fica essa tradução da frase? Esse pronome relativo ele vai ter o sentido de que na maior parte das vezes. Então, esta é a garota que gosta de música clássica. Então, esse que pode ser who e pode ser that. Lembrando que o that aqui não é aquele that que tem a tradução de aquele, aquela, aquilo. Esse é o pronome demonstrativo, certo? E ele vem sempre com substantivo. Mas quando ele vem aqui, ó, em meio de uma oração, é um pronome relativo, tá? Então, nesse caso, quando você tem um antecedente pessoa e o pronome relativo com função de sujeito, porque ele vem logo seguido de um verbo, aí você só tem essas duas opções para usar de relativo. Ou, perdão, de relativo. Ou who ou that, certo? A outra situação é, você pode usar who, você pode usar whom ou that, ou não usar nada se o pronome tiver uma função de objeto. Quando é que eu vou saber se é função de objeto? Quando não vier verbo depois desse pronome relativo, vier uma pessoa, um pronome, aliás, vier um pronome ou um nome. Aí você tem aí a função de objeto. E se o antecedente for pessoa, aí você tem mais duas opções, que é o uso do whom e ainda não usar nada. Então veja esse exemplo. Those are the people
Aí você pode usar who Mary invited to her party, ou whom Mary invited to her party, ou that Mary invited to her party, ou não usar nada, simplesmente dizer those are the people Mary invited to her party. E o que fica subentendido. É por isso que às vezes a gente vê that na frase ligando, né, dois elementos, como diz lá em cima na explicação. Quais são os elementos? Pessoas com Mary, né? Aí tá ligando, mas às vezes não tem pronome relativo. Então, por quê? Porque quando o antecedente é pessoa e ele tem a função de objeto, ou seja, não é seguido de verbo, mas é seguido de um pronome pessoal ou de um próprio nome, né, de pessoa, como no caso Mary, aí você tem essas opções, essas 4. Não usar nada ou usar um desses 3, ok? E a outra situação que você pode usar apenas você não vai poder, nesse caso aqui, você não vai poder usar o that, tá vendo aqui? E nem pode omitir. É quando vier uma preposição antes desse relativo. Então, Peter was the man with whom she went out for dinner. Então, Peter era o homem, novamente antecedente pessoa, o homem, certo? Que ela saiu para jantar. Agora, acontece que tem um com aqui, ó. Um com, preposição, o with, na frente do pronome relativo. Então, nesse caso, quando vier precedido de pronome, eu não posso omitir, eu não posso usar o that, eu não posso, então, trabalhar com aqueles outros relativos que eu trabalhei aqui na letra A e na letra B. Eu tenho que usar, então, certo? Ok, pessoal? Isso são as 3 situações quando o antecedente for pessoa, ok?